sou Adalberto Arilha, criador do projeto Refelicidade e do treinamento Relacionamentos Brilhantes, e você é essa pessoa fantástica que está me dando o que há de mais importante no mundo de hoje, que é a tua atenção. Então, seja super, super, super bem-vinda, porque a gente vai falar de algo que é uma verdadeira epidemia mundial, esse sentimento de solidão que tem se tornado uma pedra no sapato de governos de todos os países, porque tem consequências gravíssimas, como a gente vai ver hoje. Falando de solidão, eu queria muito falar para você que essa é a versão da minha caneca que já está disponível, que tem a frase que eu adoro, que é: um dia aprendi a ficar sozinho, desde então nunca mais me senti só. Essa frase é a base do Refelicidade, a base dos relacionamentos brilhantes, e essa caneca já está disponível para quem quiser. É só mandar uma mensagem no WhatsApp para saber como é que faz para você ter a sua caneca. Esta ideia de trabalhar solidão é o básico do básico, do básico, do básico, do básico, para você ficar em paz com você, e ficando em paz com você, poder ficar em paz com outras pessoas, não é? Sabe, quem já viajou de avião, talvez há um tempinho atrás, né? Porque a gente vem de 2 anos de estar preso ao solo, mas quando você viajava, agora não mais, né? Mas quando você viajava, quando você tinha lá a instrução de segurança da aeromoça, tinha um determinado momento que a aeromoça falava o seguinte: se houver uma despressurização da cabine, vão cair máscaras de oxigênio, e você pega a máscara de oxigênio, ela fazia assim, né? Pegava o elástico, punha, você pega a máscara de oxigênio e respira o oxigênio. Só depois que você vai ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Primeiro, você cuida de você. Depois, você ajuda quem está do lado. Quando a gente trabalha essa ideia de solidão, de viver sem medo de estar só, de entender por que é tão difícil você driblar, você entender, você ficar sem este medo de estar só, a hora que você entende isso, a hora que a hora que cai essa ficha, a hora que você vê esse horizonte, pronto, aí você consegue respirar, você consegue ficar em paz com você, e aí sim, você está preparado, você está preparada para ver quem está do seu lado, para, de fato, ter aquele interesse de criança curiosa na pessoa que vai à sua volta, naquela pessoa que pode trazer mais luz para a sua vida, para a tua compreensão de mundo. Mas você só consegue fazer isso depois que você está bem com você. Então, não ter medo da solidão é o que existe de mais básico para você ter bons relacionamentos. Feito, dá para entender, faz sentido? Olha, para a gente entender por que a gente sente, por que é tão universal? Você sabe que não faz há poucos anos, né, foi criado na Inglaterra o Ministério da Solidão, porque a solidão acabou sendo tão abrangente entre os ingleses, né? Já se fala que quase metade da população, em algum momento, disse sentir-se só. E sentir-se isolado tem tantas consequências para a saúde, para a vivência das pessoas, para a expectativa de vida das pessoas, que o governo britânico criou o Ministério da Solidão, para que fosse possível entender por que tanta gente está se sentindo tão só, e então acionar políticas públicas para que, de alguma maneira, pudesse ajudar essas pessoas a lidar com esse sentimento e fazê-las entenderem o próprio sentimento e traçar caminhos para resolver isso. Então, é muito importante, é muito onipresente essa sensação que a gente tem de se sentir só e sentir medo de sentir só. Agora, como é que eu vou explicar isso para você de modo que faça sentido, que você entenda de uma vez por todas de onde vem,
Por que é que a gente tem essa sensação de que estar só é muito perigoso? Por que que a gente tem essa dor de se sentir só? Por que que a gente tão constantemente se sente isolado socialmente? Tudo isso, você só vai entender a hora que você der uma olhada para nós, espécie humana, para nós, Homo sapiens, entender como é que esse bicho se constituiu na natureza, nesse planeta, nas últimas centenas de milhares de anos, e por que que este bicho, esse Homo sapiens, precisa tanto estar em um grupo, sentir-se amparado, sentir-se em segurança dentro do seu próprio grupo e dentro do espaço, ambiente onde ele está colocado. Então, olha, é muito engraçado, né? Porque a gente, de alguma forma, a gente tem uma ideia do ser humano como sendo uma espécie muito egoísta, como sendo uma espécie muito competitiva, que quer viver longe, quer furar os olhos dos outros, quer sempre subir na cabeça dos outros, está sempre disputando posições, riquezas, enfim. A gente tem a ideia dos Homo sapiens, de nós, humanos, como se nós fôssemos seres antissociais, não é? Quando a gente olha de perto para a gente, quando a gente olha no espelho, a gente consegue ver essa dimensão da gente, que é uma dimensão muito, eu vou usar a palavra desagradável, mas não é desagradável, é uma dimensão pouco conectada. Quando a gente olha para a gente, quando a gente sai de manhã da cama, quando a gente vai para o dia, a gente tem sempre a impressão de que a gente tem que enfrentar outras pessoas como nós, que vai ser uma luta o dia, que a gente tem que dar conta de muitos problemas, que a gente tem que dar conta de muitas situações que vão envolver outras pessoas, que vão envolver outros profissionais, que vão envolver outras pessoas da sua família, que vão envolver seus filhos ou seus parentes, enfim. A gente tem essa ideia de que vai lidar com outros seres humanos e isso sempre é um atrito, sempre é uma busca difícil, sempre é uma fonte de problemas. Então a gente costuma pensar na gente mesmo como pessoas desconectadas do que vai à sua volta. A gente costuma pensar na gente mesmo como pessoas que lutam por um pedacinho de vida, por um pedacinho do seu quinhão, por um pedacinho do planeta, que a gente ali faz a nossa trincheira e cada dia é sempre uma batalha mais difícil. Mas isso é uma percepção muito, muito pequena, muito fechada do que é a realidade da nossa espécie. Na verdade, a nossa espécie é muito, muito diferente disso. Ou melhor, é muito mais do que isso. É muito mais do que essa luta cotidiana que a gente tem com os outros seres humanos que nos rodeiam. Na verdade, nós somos uma espécie hiperconectada. Nós somos uma espécie que tem vínculos como nenhuma outra espécie do planeta tem. A gente tem na verdade, a capacidade de criar conexões que hoje surpreende todas as pessoas que estudam esse assunto. A diferença de outros animais que também fazem conexões, nós, seres humanos, criamos conexões que são absolutamente gigantescas. E todos nós dependemos dessas conexões. O que é que eu estou falando? Quando a gente nasce, a gente já se sente dependente de outros seres humanos. Então, nosso pai, nossa mãe, nossa família, como nós somos bebês, nós somos crianças, nós somos absolutamente dependentes, nós somos absolutamente frágeis naquele momento, nós ficamos na dependência física de quem pode nos cuidar,
de quem vai nos trazer alimento, de quem não vai nos trazer educação, de quem vai nos trazer possibilidade de ir evoluindo ao longo da vida. E à medida que a gente vai, vê que interessante que é, à medida que a gente vai se livrando gradativamente dessa dependência física de quem está à nossa volta, que são os pais, o grupo, a família, a gente vai sendo inserido em outros grupos maiores que vão também criando os seus vínculos e que vão traçando um tecido de sustentação que vai nos levando ao longo da vida. Do que é que eu estou te falando? Eu estou falando, por exemplo, quando você vai à escola, quando você começa a sair, né, deixa de ser tão frágil, já pode ir à escola, você vai ficar sob vigilância, sob educação de outros adultos, né, que é o professor, todo o esquema escolar, tudo que existe ali para trazer esses seres humanos tão novinhos, que estão aprendendo como é que é a vida, mas a gente já vai sendo inserida numa nova maneira, um novo grupo, que é maior. Né? E depois, a gente não para ao longo da vida inteira de fazer partes de grupos cada vez maiores, cada vez mais interessantes, cada vez mais ampliados. O que eu estou falando? Eu estou falando, você vai fazer parte da sua escola, depois você pode fazer parte do seu bairro, né? Você tem a sua vizinhança, você vai estabelecendo vínculos ali, ou você vai fazendo parte depois de uma cidade, depois você vai fazendo parte de um país e vai compartilhando da cultura deste país. E você vai, ainda que imperceptivelmente, tendo ligações com outros seres humanos que às vezes você nem se dá conta de que existe. Por exemplo, o que é que eu o que é que você tem de vínculo com alguém que mora lá no Pará, por exemplo? Né? Por que você e a pessoa que mora no Pará se sentem pertencendo a uma mesma nação, a um mesmo país, o Brasil? Né? O que é que faz com que vocês se sintam pertencentes essa mesma nação, esse mesmo país, esse mesmo povo? São várias coisas. Por exemplo, a língua. Você e a pessoa que está lá no Pará falam a mesma língua. Vocês reconhecem alguns símbolos que pertencem a toda essa nação. Por exemplo, se o cara do Pará está usando uma camiseta da seleção brasileira, você vai identificar essa pessoa como possivelmente sendo um brasileiro. E, automaticamente, você se percebe fazendo parte do mesmo grupo. A mesma coisa pode ser as preferências de comida, né? Você compartilha a cultura. Então, a gente vai, aos poucos, sendo inserido em grupos cada vez maiores. E hoje, a nossa inserção é gigantesca, porque a gente faz parte de cadeias de produtos, de consumidores que a gente não consegue mais viver desconectados dos outros, de todos os outros seres humanos que estão no planeta. Vê como é que isso é fantástico, por exemplo. Para tudo, você que está aí na sua sala, você que está me vendo nessa aula ao vivo, você vai ver que, por exemplo, este celular que você está me acompanhando, ou pelo computador que você está me acompanhando, neste celular, a gente não tem nem ideia de quantos seres humanos se envolveram na produção deste aparelho que está aqui na sua frente. E não é só assim as pessoas que estavam na fábrica para fazer esse celular. Não é? Isso é o mais óbvio, mas teve o cara que está lá na fábrica, que montou as pecinhas, depois teve o cara que levou o celular pronto até a loja, teve o cara que trabalhou na mina de metal para produzir os fios que estavam lá no celular,
teve o motorista do caminhão que levou comida para os operários que trabalham na fábrica onde isso foi montado, teve a pessoa que trabalha na fábrica de injeção de plásticos, da parte plástica do celular, e teve as pessoas que transportaram a comida para toda essa gente, teve as pessoas que fizeram treinamento para todas essas pessoas que trabalham na fábrica. Enfim, as cadeias de produção elas vão se desdobrando a ponto de a gente não ter a menor ideia de quantas pessoas podem estar envolvidas na produção de um simples celular que está te permitindo estar aqui nessa live. Sem contar das pessoas que fizeram os programas para você poder acessar, das pessoas que trabalham na rede de internet para você poder acessar. Enfim, nós somos uma espécie tão conectada, que a gente nem se dá conta mais desse mar de conexões que nos envolve a todos. É mais ou menos como se fosse a lei da gravidade, né? Você sabe que existe a lei da gravidade, mas você nem se dá conta mais de que ela existe, porque você vive nisso. As nossas conexões, elas são da mesma forma. Elas são tão onipresentes, elas nos envolvem de tantas formas que a gente nem consegue mais perceber que estamos tão conectados. Mas aqui, eu quero agora fazer uma pergunta muito importante e eu quero que você participe para mim. Aqui na live. Se a gente já entendeu que a gente é super conectado, a gente sabe que isso é importante para a gente. Agora, como é que faz para a gente entender quais são as boas conexões que a gente faz e quais são as conexões ruins, né? Como é que a gente percebe que essas conexões entre os seres humanos, elas são importantes? Eu quero que você escreva aí para mim, olha, e aqui, todo mundo que está no Facebook, no YouTube, aqui no Instagram, coloca aí para mim 3 características de uma pessoa boa, né? O que para você é uma pessoa boa? Coloca 3 características para mim. 3. É alguém que se importa com a outra. Humilde, amorosa. Quando a pessoa é cuidadosa, não fica prendendo a outra. Gentil, amorosa, humilde. Bondosa, compreensiva, simplicidade. Altruísta, sincera e humilde. Sincera, solidária e generosa. Boa caráter, verdadeira, pessoa verdadeira e carinhosa. Carinhosa com e se importa com o outro. Ela tem empatia, companheira e solidária. Eu quero agora que você escreva, quero que você escreva 3 características de alguém que não é uma boa pessoa. Super importante que você participe disso, tá? Alguém que só pensa nela, invejosa, arrogante, egoísta, maldosa, ingrata, sem caráter, egoísta, ambiciosa, individualista, alguém que não se importa lá, Madalena, possessiva, preconceituosa e não acompanha a esposa. Fofoqueira, invejosa e falsa. Sueli, falsa, sem empatia, arrogante. Enói, ingrata, desleal, egoísta. Petulante, arrogante e egoísta. Vê uma coisa importante que eu vou te mostrar agora. Então, vê qual é a régua. Qual é a régua que a gente usa para medir isso? Para medir uma pessoa má, uma pessoa boa. As boas, a gente sempre considera as boas pessoas são aquelas que cuidam de si e cuidam dos outros. Sempre as pessoas que são capazes de cuidar de si mesmas e cuidarem dos outros. E as pessoas más são as pessoas
egoístas e que não se importam com os outros. Isso é a nossa régua. Isso é que vocês colocaram aí. O que é uma boa pessoa? É uma pessoa que cuida de si e que cuida dos outros. E o que é uma pessoa ruim? É uma pessoa egoísta e que não se importa com os outros. Basicamente é isso, né? Que todo mundo colocou aqui. Então, vê que a questão dos nossos vínculos, a questão da nossa ligação com o grupo, com as pessoas que estão à nossa volta, ela é tão impregnada na gente, é tão importante para a gente, que é justamente isso, essa é a régua suprema que a gente tem para julgar um aos outros. A gente podia fazer você vê, ninguém falou nada aqui de dinheiro, nem de pintar, nem de desenhar, nem de fazer crochê, nem de saber cozinhar, nem de saber lavar, passar, cuidar da casa, ser piloto de avião, nada. O que a gente mede os outros é a capacidade deles fazerem, das pessoas fazerem vínculos, das pessoas se relacionarem, das pessoas contribuírem para que o nosso grupo, o grupo que a gente está inserido, seja um grupo melhor, mais seguro, mais próspero, mais amoroso, enfim, tudo isso, né? Então, desde quando o Homo sapiens está nesse planeta, esse sempre foi o grande valor que nos orientou, que nos moveu e que nos movimentou na construção dos nossos grupos, tá certo? Uma pessoa adulta, a definição de pessoa adulta não é se ela tem 1,70 m, 1,80 m, se ela é forte, se ela é fraca, não é nada disso. É se você consegue confiar naquela pessoa. Se você pode saber que aquela pessoa vai se comportar dentro do que é estabelecido como certo. Você pode confiar nela. Todos os nossos julgamentos estão sempre envoltos nessas questões dos vínculos. Então, que você não tenha nunca mais dúvida de que os seus vínculos são a coisa mais importante que pode ter na sua vida. Os bons vínculos e os maus vínculos também. Os bons vínculos vão te ajudar muito e os maus vínculos vão te trazer muito problema. Agora, por que é que a gente, então, sente tanto medo de solidão? O medo da solidão é quando você percebe que os teus vínculos estão começando a ruir. Essa ideia da solidão é a ideia de que você... Deixa eu tirar aqui. A ideia da solidão é a ideia de um alarme que soa quando você começa a perceber que os teus vínculos estão correndo risco e, portanto, se você perder os teus vínculos, você vai estar correndo risco, porque você precisa das outras pessoas para sobreviver. Isso desde tempos imemoriais. Desde 200 mil anos atrás, desde 300 mil anos atrás, desde que o Homo sapiens está no planeta, sempre foram aumentando esses vínculos. Então, a hora que dispara dentro de você este alarme, que é sentir-se só, essa sensação de solidão, é porque alguma coisa de errado está acontecendo e você precisa tomar alguma providência. Da mesmíssima forma que quando você sente sede, você precisa tomar água, porque a sede é um alarme de que você está ficando desidratado. E se você se desidratar, você corre risco de vida. É assim, puro e simples. Por isso que quando você sente sede, você toma algum líquido para manter o seu equilíbrio e seguir bem, né? Da mesma coisa, a fome também é um alarme que soa dentro de você
para te avisar que, olha, você está ficando sem energia. Você precisa procurar alguma fonte de energia, porque senão você vai se enroscar. Daqui a pouco você vai estar tão sem energia que você não vai ter nem energia para procurar comida. Então, você trate de resolver esse problema. Da mesma forma, quando você começa a sentir solidão, é como se disparasse um alarme dentro de você e falasse assim: olha, os teus vínculos estão começando a ficar escassos, ou estão começando a não ter a intensidade que você precisa que eles tenham. Então, é melhor você resolver ir para algum lugar e começar a procurar novos vínculos, fortalecer os vínculos que você tenha. Ou rever, afinal de contas, quais são esses vínculos que existem na tua vida hoje. Então, como a gente precisa muito dos vínculos, a gente sabe que sentir-se só uma questão de sobrevivência, né? Você vai mexer com as tuas possibilidades de sobrevivência. Então, quando você se sente só, o normal é que você tenha medo, porque você está em risco. Essa que é a ideia. Não é? Então, o medo da solidão vem dessa nossa necessidade, dessa nossa biologia, da maneira como nós evoluímos no planeta, para que a gente estabelecesse vínculos, estabelecesse grupos e assim fosse seguindo a nossa trajetória por aqui. A hora que a gente começa a fraquejar nestes vínculos, a gente se sente só, dispara o alarme de medo, porque a gente corre risco, certo? A solidão é uma emoção, né? É um sentimento que vem. Quem faz o RB faz o reconhecimento diário de emoções, né? E a solidão é um mix. Solidão é um mix de medo, de ansiedade, de angústia, né? de tristeza. A solidão faz um mix de tudo que é difícil, porque ela nos põe em xeque no que nós temos de mais importante como espécie, né, como bicho, que é a capacidade de se conectar com outros da nossa espécie, da necessidade de nos conectarmos com outros da nossa espécie. Só que a gente está vivendo numa época, num mundo, onde tudo isso mudou muito rápido. E, de fato, o mundo onde a gente vive hoje é muito diferente do mundo que nós vivemos nos últimos 500 mil anos. Hoje, de fato, os grupos em que nós estamos inseridos são gigantescos, como eu falei. São de milhares, milhões de pessoas numa mesma cidade. A gente todos os nossos vínculos que a gente tinha antigamente, que eram muito mais próximos, de família, de trabalho, ou mesmo esses que já eram talvez de 50, 100, 150 pessoas que você tinha ali mais próximos, né, que você sabia em quem confiar, o nome. Quando eu era pequeno, tinha um guardinha da esquina lá do bairro, que eu conhecia e sabia o nome, ele estava sempre ali, todo dia, era um guarda mesmo, né, da Polícia de São Paulo. A gente tinha grupos muito menores, a gente tinha vínculos muito mais fortes. Mas mais lá atrás ainda, quando os homo sapiens viviam nas cavernas, os grupos que a gente vivia eram de 20, 30, 50 indivíduos no máximo. E todo mundo vivia na mesma caverna a vida inteira. E se conhecia, e sempre se conheceu, desde o nascimento até a morte. Veja se isso é possível hoje. Não. Então, todos esses milhares de anos de evolução da natureza foram colocados em xeque de uma forma muito forte nos últimos 100, 200 anos. Onde os nossos vínculos, aquilo que a gente estava acostumado a ter, como espécie, como bicho mesmo, foram dissolvendo. E hoje a gente vive uma vida onde os vínculos profundos são quase que desnecessários, né? Nesse sentido
de você pega um Uber que você não conhece, você vai comprar pão, você não conhece o padeiro, você vai fazer um curso, você talvez mal vá falar com o professor, você não conhece direito o professor da tua filha, enfim, os vínculos ficaram muito mais superficiais e isso nos dá ainda mais essa sensação de que estamos desconectados. É normal ter medo de sentir-se só? É super normal. É super normal. Aliás, faz parte da nossa natureza sentir este medo de estar só. Mas é muito diferente este medo de estar só, ele é muito diferente de estar isolado socialmente. Percebe? Então, é quase intrínseco do ser humano quando está fora do grupo, quando sente que não pertence a um grupo, se sente fragilizado. E, portanto, tem essa sensação de que a própria sobrevivência está em risco. Isso é inerente. Agora, existem outros dois tipos de solidão que precisam ser muito bem compreendidas para que você lide com isso. Um é a questão de você ter a sua solitude. Se você é capaz de estar só, no sentido de estar bem com você está num momento reflexivo, você está pensando na tua vida, você está num momento criativo, e você, por definição, você tem que estar só para conseguir fazer tudo isso, este é um momento de solitude. Este é um outro momento humano onde as coisas acontecem e têm que acontecer de uma forma solitária. Mas isso é muito diferente de você se sentir isolado socialmente. E esse é o que acontece cada vez mais no mundo inteiro, que já tem se constituído numa questão de saúde pública, porque à medida que as pessoas vão se sentindo desconectadas, elas vão não indo para este lado de estar bem consigo mesmo, estar reflexivo, estar criativo, podendo trabalhar de uma forma tranquila a sua vida interna. Na verdade, o que vai acontecendo é que quem vai se desconectando vai se sentindo ameaçado, vai se sentindo isolado, e, portanto, quando você se sente isolado, você percebe toda este perigo, essa tensão que vai trazendo para você. E o que é que você faz quando sente isso? Você acaba se isolando mais ainda. Quando você vai para uma festa e você não conhece ninguém, você não fica no meio da pista de dança. Normalmente você vai, pega lá uma bebida e fica no canto. Você já não conhece ninguém, você já está isolado, você dificilmente vai se expor. Na verdade, você vai ficar muito mais observando o ambiente para ver quem são aquelas pessoas que estão ali. Se elas, de alguma forma, oferecem algum tipo de risco para você. Então, o isolamento social, sentir-se desconectado do grupo, é algo ameaçador, que você reage sempre como se você estivesse reagindo a uma ameaça. E isso faz com que você entre num círculo vicioso, porque as pessoas que veem você isolado também se sentem, de uma certa forma, estranhos. Por que aquela pessoa está tão isolada? Por que aquela pessoa não vem conversar com a gente? O que será que ela tem? Será que ela tem alguma doença? Será que ela representa algum perigo? E aí você vai isolando e vai isolando cada vez mais. Então, a solidão, ela tem ainda este lado perverso de ter um mecanismo que se autoalimenta
desta sensação de ameaça, que paira sempre que você se sente isolado. Então, vê, é normal você ter medo de se sentir só, é super normal, mas você, assim que você percebe isso, você tem que tomar algum caminho para poder lidar com isso. Porque sentir-se só, né, ter medo de sentir-se só é normal, mas tem as suas consequências, porque você, quando sente medo de qualquer coisa, o seu corpo reage e reage num mecanismo de estresse. Se você se sente com medo, você se sente porque você se sente ameaçado e você dispara as opções de lutar, de fugir, as opções de quem está sobre uma situação de perigo. E você, sempre que você está numa situação de perigo e dispara os mecanismos de estresse para poder fugir desse perigo, para poder lutar com esse perigo, é como se você ligasse o turbo do seu corpo. É como se você concentrasse toda a sua energia, toda a sua capacidade para enfrentar uma situação pontual de perigo. Agora, se você está numa situação de isolamento social, onde sempre você se sente ameaçado, é como se você tivesse sempre no estresse mais alto. É como se você tivesse sempre ligado no turbo. Isso sobe a sua pressão, isso prejudica o seu sistema imunológico, isso tem uma série de consequências para o seu corpo e para a sua saúde que recentemente foram mapeadas e pesquisadas, e não é por outro motivo que governos no mundo inteiro pesquisam essa questão da solidão, porque virou uma questão de saúde pública. Pessoas que se sentem isoladas têm problema de saúde e custam mais caro à sociedade, aos sistemas de medicina do seu próprio país. Percebe? As pessoas que se sentem isoladas, elas têm problemas diversos que sobrecarregam os sistemas de saúde de todos os países. Veja como é muito interessante quando você vê as consequências. Quando você vê as consequências disso, é muito estranho. Por exemplo, olha, a gente sabe que poluição do ar aumenta em 5% a chance de você morrer mais cedo. 5%. A obesidade, que todo mundo fala, né, de ser obeso, de obeso prejudica a saúde, as pessoas que têm obesidade apresentam complicações de saúde muito sérias, pois a obesidade aumenta em 20% a chance de você morrer mais cedo. O álcool, que todo mundo fala, né, e todo mundo sabe o quanto prejudicial que é para as pessoas, o álcool aumenta 30% a possibilidade de você morrer mais cedo. Mas a solidão, olha que dado fantástico que eu vou te dar agora. A solidão aumenta em 45% a chance de você morrer mais cedo. Eu tenho certeza que você não pensava nisso. Olha, um dia aprendi a ficar sozinho. Desde então, nunca mais me senti só. Então, veja, o terceiro ponto do script de hoje. Qual o pior tipo de solidão? Então, a gente já viu o que é o medo de solidão, né? Que é toda a nossa necessidade como espécie de estar conectado. A gente já viu que é normal, sim, você ter medo de se sentir só. Quando você se sente só, como a Solange falou, a Solange perguntou, isso acontece de noite. Eu vou explicar isso para você, Solange, agora. Quando você se sente só, você tem medo? É normal? É super normal, porque a gente tem os nossos mecanismos
que fazem parte da nossa espécie, que disparam esse medo, essa solidão, que é quase que um alarme para você resolver isso, para você ter mais uma rede de apoio, para você conseguir lidar com essa questão de estar só neste momento. Agora, a Solange falou, por que é que eu me sinto assim, por que é que eu me sinto mais só à noite? Ó, Solange, olha que interessante que é como a gente não pode fugir da nossa herança genética. Nós somos Homo sapiens, nós somos macaquinhos que estão no planeta evoluindo há alguns milhões de anos. E a gente tem essa. Você já viu o filme na National Geographic, a gente já viu aquela coisa do leão caçando o macaquinho, a gente caçando gazela, todos os perigos que existem, que existiam quando a gente vivia nas florestas, quando a gente vivia nas árvores, nas cavernas. E onde que era mais perigoso? De dia ou de noite? Era de noite. A noite sempre trouxe a incerteza para nós, como espécie. Por isso que a gente fazia as fogueiras, por isso que a gente se abrigava, por isso que a gente ficava juntinho, por isso que sempre tinha alguém que tomava conta do grupo, né, que ficava acordado. Então, a noite sempre foi algo muito mais perigoso para a nossa espécie. E ainda hoje não é? É à noite que acontecem a maioria dos crimes, dos assaltos, das coisas perigosas acontecem à noite. É à noite que a gente tranca as portas. Então, essa sensação de perigo é maior à noite, essa necessidade de pertencer a um grupo se faz mais presente à noite. Então, é natural que é à noite que esse alarme de solidão grite mais alto, que seja mais, mais importante, mais que cutuque a gente, não é? É quando você deita, e você deita para dormir e você fala, poxa, eu estou seguro aqui. Não é que você fala, né? Isso é inconsciente. Será que eu estou seguro? Eu estaria mais seguro se eu estivesse com outras pessoas aqui? E é tudo isso que faz com que a solidão bata muito mais forte de noite, nessa sensação quando a gente vai dormir. Né? Então, se a gente já caminhou nesses três itens do nosso roteiro, e agora a gente tem no terceiro ponto do roteiro que você recebeu no seu e-mail dessa aula ao vivo, é qual o pior tipo de solidão. Qual o pior tipo de solidão, vocês acham? Solidão a dois. Estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir só. Por que a solidão a dois é horrível? Por que ela é a pior que tem? Então, vê, por que é que a solidão é a pior solidão que tem? É assim, agora nós estamos falando de relacionamento, certo? Relacionamento. É assim, você está num relacionamento, normalmente num casamento, dentro de um casamento, e você sentir-se só. É claro que você pode sentir-se só, essa solidão a dois, ela acontece sempre, pode acontecer dentro de um namoro, pode acontecer em outras situações. Mas quando ela acontece dentro de um casamento, dentro de um relacionamento que já dura há muito tempo, é um relacionamento de longo prazo, quem já passou por isso, sabe o quão dolorido é, como vocês colocaram. Quem já passou por isso percebe o quanto machuca e o quanto vai trazendo todos esses sintomas, todas essas questões físicas e emocionais que eu acabei de traçar, que eu acabei de colocar, certo? Ok. A solidão a dois, ela é a pior solidão que existe. Por quê? Todas as outras
todo tipo de solidão é assim, como eu expliquei. Você se sentiu só, toca o alarme, você sentiu solidão, você sentiu esse misto de tristeza, de ansiedade, de eh, tristeza, ansiedade, isolamento, todo essa mistura de emoções que a gente dá um nome de solidão, que disparam essas emoções, você sentiu isso, você vai tentar resolver. Você vai dar conta dessa necessidade que vai aparecendo para você. Da mesma forma, quando você sente sede, você não vai na geladeira e não toma um alguma coisa para matar a sua sede? Hum? Quando você quando você sente fome, você não vai lá e come alguma coisa para matar a sua fome? Quando você sente solidão, você vai à luta, você toma um caminho, né. Quando você muda de cidade, às vezes você mudou de cidade, caiu num lugar que você não conhece ninguém, o que que você vai fazer? Você vai fazer amizade com os vizinhos, você vai ver quem é onde você mora, você vai conhecer a cidade, você vai conhecer as pessoas, né. Uma criança quando muda de colégio, poxa, os primeiros dias são momentos de muita solidão, mas a criança vai fazendo amizade, ela vai criando novos vínculos, ela vai cuidando disso, dessa necessidade que ela tem de estar com as outras pessoas. Ela se movimenta. Quando você muda de emprego, você vai para um lugar onde você não conhece ninguém. Você começa a conversar com as pessoas que estão lá trabalhando junto com você. Você cuida da tua solidão, porque o alarme disparou, você sentiu, você percebeu e você, claro, modifica isso. Dentro de uma solidão a dois, não existe essa possibilidade, percebe? Quando a solidão ela está estabelecida, você não consegue fazer essa dinâmica de, eh, de de aplacar o alarme da solidão. Porque, na imensa maioria das vezes, 99% dessas vezes, onde você já sente essa solidão a dois, é porque você não consegue mais estabelecer nenhum tipo de diálogo com a pessoa com quem você está se relacionando. O próprio relacionamento já se estabeleceu num outro patamar, num outro nível, onde a comunicação é funcional quando muito, mas ela não é mais aquela comunicação, aquele aconchego, aquele carinho e admiração que te faz sentir dentro dentro do vínculo, dentro do próprio relacionamento. Isso é como se tivesse se esgarçado. Então, a única maneira de você sair de uma relação, de uma solidão a dois, é saindo da própria relação. E é isto que dói muito, porque é como se você estivesse numa ratoeira emocional. Você não uma gaiola emocional. Você não consegue mais mudar isso. A única maneira de resolver é saindo. É quebrando essa armadilha, é saindo disso. E isso é extremamente doloroso, porque você tem que fazer um divórcio. Um divórcio no sentido amplo. Você tem que se separar da pessoa, você tem que se separar dos teus sonhos, você tem que se separar do teu passado, você tem que se separar daquele mundo que é o seu próprio mundo, que já está constituído ali. Por isso que eu digo, desde o tempo do divórcio suave, que o divórcio é o momento mais difícil da vida de um adulto, mas também é uma oportunidade de reconstrução pessoal. E isso fez muito sentido para as pessoas que me acompanharam lá no divórcio suave, que depois se tornou a refelicidade. E é assim mesmo. O divórcio é extremamente difícil, porque ele não é só o divórcio do seu parceiro, da sua parceira. É um divórcio de você mesmo, de quem você é, né? De quem você está. É sair para reconstituir algo que se perdeu. Mas para isso você tem que abrir mão de muitas coisas, dos teus
daquelas esperanças que você tinha de viver ali com aquele parceiro, com aquela parceira, um relacionamento brilhante que não vai acontecer. Você abrir mão de viver memórias talvez tão boas que você vai também deixar em algum momento dentro dessa separação. Se separar de amigos, se separar de famílias, é dividir tudo isso. Então, é muito difícil, embora em muitos casos, na imensa maioria dos casos, é extremamente necessário. Então, quando você vivencia uma solidão a dois, é essa percepção de que você vive a solidão, que não pode ser resolvida como você resolve as outras solidões, né? Que é você fazendo um movimento de fazer novos vínculos. Você não pode fazer esse movimento de fazer novos vínculos com o mesmo parceiro. Esse vínculo está dado. E dificilmente ele vai ser alterado. Essa que é a verdade. Então, é como se você... ou você sai do relacionamento, ou você fica nele se dissolvendo, sofrendo, se desfazendo. Uma solidão eterna que nunca se resolve, porque ela é parada, ela é estática, ela é pesada, ela é dolorida. Ela é diferente de todas as outras solidões. Agora, o quarto item que as pessoas mais me perguntam: qual o custo de uma solidão a dois? Qual é o custo de uma solidão a dois? O meu relacionamento, o meu casamento não é legal, mas eu vou ficar aqui por conta dos meus filhos. Ou o meu relacionamento não é legal, mas eu vou ficar aqui porque eu acho que eu não dou conta de me sustentar se eu sair daqui. Meu relacionamento não é legal, mas eu vou ficar aqui porque se eu sair, eu não vou dar conta nem de me sustentar, nem de muito menos dos meus filhos. Meu relacionamento não é legal, mas se eu sair daqui, eu vou sofrer um estigma social. Enfim, você vai inventar um monte de porquês você fica na situação. Menos é o porquê eu quero, né? Então, esta situação de você, eu fico por causa dos meus filhos, eu fico por causa disso, eu fico por causa daquilo, eu fico por um monte de razões, elas são massacrantes. Porque você começa a ver que você não é importante. Você começa a realizar que você pode, se você ficar naquela situação, você vai ficar por tudo, menos pelo que você gostaria, pelo que você acha que a sua vida mereceria, pelo que você gostaria de fazer, pelo que você gostaria de vivenciar, pelo que você gostaria de ser, pelo que você gostaria de desenvolver na tua vida. É como se aquilo fosse realmente uma armadilha e você não conseguisse sair mais. Então, o custo de você se sentir atrapado, de você se sentir preso, é imenso. Você já viu quando um bicho, você já pegou passarinho, deve ter pego passarinho, borboleta, alguma coisa assim. Eu sei que seu coração também é peludo, certo? Você deve ter pego algum bichinho e você viu como o bichinho se debate quando ele se dá conta que caiu numa armadilha, certo? Aí, nesse se debater, já normalmente o bichinho já se machuca todo, já fica todo machucado. E aí depois, se ele já não abre o bico ali nesse primeiro debate, que ele se debate tanto, o que acontece? Ele vai definhando, né? Ele vai ficando, sabe, cada vez mais desamparado. Quantos e quantos passarinhos que depois que se acostumam tanto a ficar nas gaiolas que depois, às vezes, mesmo quando você abre, ele não sai mais, né? Que isso é pior ainda. Então, vê,
é esta ideia, este custo é que é muito difícil de você lidar. É o custo do tempo, porque a tua vida vai passando. Cada dia a mais é um dia a menos. Essa é uma verdade que ninguém vai poder nunca questionar. Cada dia a mais é um dia a menos. Então, eu passei por uma solidão a dois, né, no meu casamento. Isso assim, não quero aqui culpar ninguém. Isso tudo é uma situação. Era um problema e eu fazia parte do problema. Assim como eu fiz parte da solução. Então, o problema existia. Eu vivia uma solidão a dois. E eu vi o que a solidão a dois acabou causando em mim, em termos de saúde, em termos emocionais. Eu já contei para vocês aqui que eu cheguei a pesar 150 quilos, né? Fumava um monte. Com 40 anos, eu achava que a vida já estava chegando, estava torcendo, né, para passar rápido, porque eu achava que já tinha dado tudo, que não tinha mais, que não ia sair mais daquela situação. E tudo isso porque eu me vi cada vez mais dentro de uma solidão a dois. Eu fazia parte do problema e eu fiz parte da solução. Mas o fato de eu fazer parte do problema não diminui a dor e não diminui o custo. Eu sei o quanto me custou sair de onde eu estava para estar aqui fazendo uma live para vocês, para ter 83 mil seguidores no Instagram, ter mais 70 mil no YouTube, ter mais, não sei, 50 mil no Facebook. Sair de uma imensa solidão para uma imensa conexão foi um trabalho de uma vida. Vocês podem não acreditar, mas foi um trabalho imenso que eu fiz comigo mesmo. Né? Foi assim, começar muito devagarzinho, recomeçar muito devagarzinho, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, metro a metro. E agora estou aqui com você, voando e trazendo essa minha experiência para você, transmitindo isso para poder mostrar para você como é que sai disso, como é que entra e como é que sai. Percebe? Então, não se iluda. Viver uma solidão a dois tem um custo muito mais alto do que você pode estar imaginando agora. E não há justificativa para você se dissolver, para você se diluir, para você ficar presa numa armadilha como essa. Ainda todas que você coloque, né, principalmente aquilo que se fala, os meus filhos. Eu digo, olha, é muito duro para os filhos verem pais que não vivem um bom relacionamento, pais que não desfrutam da vida, pais muitas vezes depressivos, pais extremamente tristes, pais sem perspectivas de vida, pais com um olhar embaçado, né? Com um olhar sem vida. Olha, isso deve ser muito difícil para os filhos lidarem com isso, né? Aliás, é muito difícil. Então, se você cria essas expectativas, cria essas desculpas para você, de que você está nesse problema por conta de outros, para resolver o problema de outras pessoas, repensa isso. Veja o quanto tem de verdade e de realidade nessa questão. Porque a gente costuma criar auto-enganos nessas horas. Porque é difícil enfrentar isso. Porque não é fácil. A primeira coisa que você faz quando soa o alarme da solidão é não negar o alarme. Certo? Só que isso também é difícil, Vera. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito
essa coisa do sucesso, de ser bem-sucedido, de ter um monte de amigos, né? Ter amigos é muito reconhecido como ser uma pessoa de sucesso. Tanto é que estão aí as redes sociais para provar isso. Então, quando você reconhece que está vivendo solidão, é como se você reconhecesse uma espécie de fracasso social, não é? Então, as pessoas costumam negar que sentem solidão, porque se você, na cabeça das pessoas, é assim, se eu aceitar que eu sou uma pessoa que vive solidão, que sofre de solidão, é como se eu estivesse aceitando que eu não dou conta de viver em sociedade, que eu sou um fracasso social, que eu não tenho amigos, que eu não tenho nada, um monte de coisas assim. Então, muitas vezes a pessoa sente essa solidão porque a gente vive num mundo que põe pilha, né? Que não favorece os vínculos. A gente vive num mundo onde, paradoxalmente, a gente é muito conectado, mas a gente também é muito isolado, né? Então, a gente vive num mundo que põe pilha neste isolamento e faz, ao mesmo tempo, faz com que a gente se sinta mal, a partir do momento que você reconhece que isso está doendo, que isso está difícil. Então, a primeira atitude, se você começou a se sentir mal com isso, se bateu esse alarme de solidão, não negue isso, porque seria uma imensa bobagem. É como se você estivesse negando que tem sede, negando que tem fome, negando que tem dor, por exemplo. Imagina se tem sentido, você está com sede e você fica, não estou com sede, não preciso de água, não, muito obrigado, não quero água, não. A mesma coisa com fome, mesma coisa com dor, né? Se você está morrendo de dor, você fala, não preciso desse remedinho aí, não deixa aqui que eu me viro. Então, é muito difícil, né? Então, não é uma questão só de se permitir. Às vezes você está naquela situação, está naquele relacionamento, vive a solidão a dois, a solidão a dois dissolve você dia a dia, né? E você fica sem saber o que fazer. Às vezes você quer sair, mas ao mesmo tempo quer ficar. Então, estes momentos não é só uma questão de você se permitir, é questão de você tomar uma decisão muito importante na tua vida. É muito mais definitivo, no sentido de que pode ser uma grande transformação na tua vida, quando você decide sair da solidão a dois, que você vai para uma nova trajetória de vida, do que simplesmente quando você muda de cidade e vai conhecer os seus novos vizinhos, percebe? É diferente, é claro que é diferente. E é preciso refletir muito sobre isso, porque cada dia mais é um dia menos. Eu sempre dou aqui o meu depoimento pessoal. Eu vivi 20 anos, mais de 20 anos dentro do meu casamento, do meu relacionamento, né? Eu vivi um bom tempo em união estável. E neste relacionamento, eu me senti só. Não durante o tempo todo, né? É claro que não. Teve os momentos bons desse casamento, desse relacionamento. Mas depois teve momentos onde isso foi ficando difícil. E eu fui sentindo, ou intuindo que estava. Foi difícil cair a ficha que realmente eu estava vivendo um relacionamento que estava longe de me trazer toda a plenitude que eu poderia ser. Era um relacionamento que estava longe de permitir que eu desenvolvesse todo o potencial como pessoa, como profissional que eu poderia ter. Então, eu vivi esse relacionamento por anos, por décadas. E eu sei o quanto foi difícil reverter isto. Porque aí você já tem 40, aí você já tem 50, você já tem 60.
E isso, é claro, tem um lado fantástico, que você tem a experiência, que você tem a vivência, que você tem, uma série de coisas, mas também tem a questão de que a vida está correndo, que a vida está passando, né, e que o tempo não é infinito. Então esta ideia, ela vai ganhando forma, ela vai ganhando consistência, muito devagar, se você está nisso sozinho. Então é diferente que nem a Luciana colocou aqui. É diferente você está me ouvindo agora. Você fala, pô, o que esse cara está falando? Poxa, ele está contando a história dele, tem a ver um pouco com a minha história. Que interessante, né? Talvez aqui tenha alguma coisa para eu poder pensar. Então, é muito diferente do que eu vivi, porque eu vivi tudo isso absolutamente só, absolutamente sozinho. Me dei conta disso muito lentamente. E foi difícil, foi muito difícil. Então, se você está aqui hoje, nessa live, e começa a ter contato com o que eu estou te dizendo, com o que você vê de outras pessoas comentando, você tem muito mais possibilidade de refletir sobre a tua própria vida e ver, de fato, o que é legal e o que não é legal. O que dá para você corrigir, de repente você faz um relacionamento brilhante, um treinamento, e consegue dar um up no teu relacionamento, ou então você realmente faz o treinamento e percebe também que ali já não tem mais muito o que ser feito. E aí parte para uma outra possibilidade dentro da tua vida. Então, vê, de toda forma, é importante você fazer a tua reflexão. Então, como sair de uma solidão a dois? Como sair de uma solidão a dois? É desta forma, refletindo, pensando, analisando, conectando, tentando conectar com outras pessoas, né? Se você está num casamento ou num relacionamento se sentindo assim, te digo de uma vez, você não vai sair disso em um dia, nem em dois, nem uma semana, nem em duas. É um longo processo de tomada de consciência. Mas que depois que você percebe, depois que você vê, não tem como desver. E aí vai ficando cada vez mais fácil lidar com isso. Então, como sair de uma solidão? Primeiro, não negue que ela exista. Depois, como sair de uma solidão a dois? Negue menos ainda que ela existe. E entenda a dinâmica disso. Entenda que você é parte do problema e você é parte da solução. É quando você se coloca em movimento, pensando, refletindo, entendendo, observando, é que tudo isso vai se desencaixando para encaixar em outro lugar. É o momento onde você consegue dar um passo para trás e ver um pouquinho diferente na perspectiva. Ver outros ângulos, ver outras luzes, outras cores, à medida que você vai percebendo tudo que está no teu entorno. Percebe? Não existe outra forma de sair de uma solidão a dois. Não existe. Não existe. É com muita reflexão sobre a própria vida. Assim, fuja das respostas fáceis, sabe? Isso, quando eu faço essas aulas sobre solidão, eu vejo o quanto é fácil a gente apontar um culpado, né? Então, estou me sentindo numa solidão a dois, estou muito sozinha, e o meu marido está ali na cozinha mexendo no celular. E a culpa da solidão que eu sinto é o meu marido, ou é o meu parceiro, ou é a minha parceira, ou é a minha esposa, sei lá. Isso é uma resposta fácil. Não é. Não é. A culpa não é
da outra pessoa. A outra pessoa pode até fazer parte do problema, mas você também faz parte do problema. E também vai fazer parte da solução. Percebe? Então, é muito gostoso quando você vê que você tem um problema grande, mas que tem solução, não é? A solução vai demorar, talvez, quando eu disse que não é fácil, mas é esse que é o sabor de você ir recuperando a própria alegria de viver, né? As coisas não acontecem aos saltos, elas são todos grandes processos de reconstrução. Entende? Feito? Super beijo e a gente se vê.